Muito bem, vamos então compreender aqui esse problema da questão das atualizações, né? Nós que desenvolvemos em Delphi sabemos que temos arquivos executáveis, tá? E esses arquivos, esses programas, se houver alguma alteração no programa, eles precisam ser copiados novamente para o usuário, né? No caso do servidor, essa atualização não é muito traumática, né? Porque você terá apenas um computador ali sendo o servidor. Então basta fechar a aplicação e copiar de novo esse arquivo para lá. No caso dos demais usuários, é um pouquinho mais complicado, né? Imagine uma empresa que tem um servidor com 50 usuários e você atualiza o cadastros base. Então você tem que copiar o cadastros base para 50 computadores diferentes, tá? Se você esquecer um, de repente aquela atualização que você fez é exatamente aquilo que aquele usuário vai fazer de errado no sistema, né? Então isso pode trazer alguns problemas, alguns transtornos, tanto para o usuário como para a software house, que vai ter que abrir aí um chamado, né, e responder a esse suporte, vai ter mais manutenção, e manutenção é custo, tá? Então nós temos que pensar numa forma, né, de diminuir esse trabalho, tá? E fazer com que não ocorram problemas nessas atualizações. Algumas pessoas fazem o seguinte, né, no lugar de o programa estar na aplicação do usuário, eles copiam o programa para o servidor. Por exemplo, aqui, ó, T2TI, cadastros base. Daí eles criam um atalho lá na máquina do usuário, tá? Então eles atualizam apenas o arquivo no servidor, porque na máquina do usuário não tem o programa em si, tem apenas um atalho apontando para o servidor. Isso é uma forma de fazer, ok? No entanto, sempre que o usuário ele executar essa aplicação, 15 megas vão trafegar pela rede, tá? 50 máquinas, 15 vezes 50. Se você tem um programa distribuído em várias filiais, né, filiais espalhadas pelaquela cidade, ou até mesmo em estados diferentes ou países diferentes, aí isso aqui já fica um pouco mais complicado, né? Por isso que nós não vamos partir para uma coisa tão simples, tá? Nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complicada, mas que resolve melhor a situação, tá certo? O que vem em mente logo é o seguinte, não, eu não vou criar esse atalho, mas eu vou deixar o arquivo no servidor, e quando o arquivo do usuário, quando o programa ele for executado, ele vai verificar se existe um arquivo de atualização no servidor, e se a data do servidor é maior que a data dele aqui, tá? Se a data for maior, ele copia o arquivo de lá para cá e pronto, está tudo resolvido, né? Legal, é para uma atualização desse nível que nós vamos partir aqui. Mas será que é tão simples assim? Eu criei aqui na área de trabalho uma pasta teste. Eu estou aqui com o Delphi aberto. Eu vou criar um novo projeto. E no onCreate desse formulário, eu vou executar aqui o meu código, tá? Primeiro eu vou logo salvar isso aqui. Pode ser Unity mesmo. E o nome do projeto eu vou colocar teste. E eu vou executar uma vez. Pronto. Aí está o meu formulário teste. Aqui está ele, teste. Tá? Eu vou copiar esse arquivo aqui para a raiz. E vou fazer de conta que esse arquivo que está na raiz é o mais atual. Então, quando a minha aplicação lá for entrar, ela vai verificar se existe um arquivo aqui, se ele é mais atual, e vai copiar esse arquivo para lá. Tá certo? Esse teste aqui, a gente sabe que é um formulário que não tem nada, né? Então, para esse aqui ficar diferente, eu vou colocar um botão. Ok? Então, quando ele atualizar, esse botão não é para aparecer, né? Então, vamos lá. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte. Se existe o arquivo c2.teste.exe, então
Vou mostrar uma mensagem aqui. Existe uma atualização. Vou executar. Olha aí, existe uma atualização. Ele já viu que tem um arquivo lá, tá? Segundo passo, né? Se existe a atualização, é nós verificarmos se a data de um é maior que a data do outro. Como a data lá daquele do C2 pontos é sempre menor, eu não vou trabalhar com datas aqui agora não. Eu vou simplesmente colocar if true. Tá? Esse true aqui, ele está testando se a data de um é maior que a do outro. Eu estou afirmando aqui, imaginando que sim, tá? Estou assumindo que a data lá é maior que a data desse aqui. Se for, então eu vou copiar o arquivo, né? Copy file. Vou copiar o arquivo c2.teste.exe. Vou copiar para onde? Vou copiar para application.exename, aqui para o local, né? E aqui ele pergunta se eu quero sobrescrever. Sim, quero sobrescrever, tá? Vou executar. Existem erros. String widechar. Então vamos fazer um cast aqui. Fechar. Executei novamente. Existe uma atualização, mas ele abriu o programa que está com o botão, né? Parece que ele não copiou, certo? Será que esse application xname está com o caminho certo? Vou executar aqui. Agora com um breakpoint. Existe uma atualização. Opa, if true. Ele não entrou ali, né? F9, abriu de novo. Vou até tirar esse if true aqui para não complicar os nossos testes. Pronto, vou deixar só o copy file, tá? Mas nós sabemos que nós vamos testar a data quando nós formos realmente fazer a aplicação. Show message existe uma atualização. O application.xname, olha, ele está trazendo realmente o nome totalmente qualificado, né, com o caminho completo. Então, F8, ele tentou copiar o arquivo, mas não sobrescreveu, tá? Então, o que será que está acontecendo de errado aqui? Esse copy file, ele tem um retorno booleano. Então, eu vou fazer o seguinte. Se não copiou, então show message problemas na cópia. Vou executar de novo. Existe uma atualização e aí, ó, problemas na cópia. Por que está dando problema nessa cópia aí? Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho aqui a minha pasta teste. O programa ele está sendo executado, tá? Ele está realizando esses testes, mas ele já está em execução. Com ele em execução, eu estou tentando copiar um arquivo com o mesmo nome. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. O programa está em execução e eu vou tentar copiar aquele teste para cá. Você quer substituir? Sim. E aí dá um erro, né? Por que que dá um erro? Porque ele está sendo usado. Então o sistema operacional ele trava e não deixa que essa operação ela seja concluída, tá? Então, para que esse procedimento aqui ele dê certo, nós vamos ter que fechar a aplicação e aí sim realizar a cópia. Aí vem aqui na mente, né? E se eu, por exemplo, colocar aqui um close, será que vai dar certo? Vamos ver. Existe uma atualização, problemas na cópia, tá? E nem fechou. Poderia colocar aqui um application.terminate. Ele termina a aplicação e depois copia. Vamos ver se dá certo. Existe uma atualização.
Fechou. Será que ele copiou? Veja que o programa que eu tenho aqui é de 14,57. E o programa que eu tenho aqui é de 14,50. Então vamos executar de novo. 14,57, existe uma atualização. Application.terminate continuou sendo 14,57, ele não atualiza, tá? Então, para que isso dê certo, né, para que nós copiemos o arquivo, o programa ele tem que estar fechado naquela ocasião. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos precisar de um programa auxiliar, legal? Para que ele realize esse procedimento, né, e depois execute de novo esse programa que está sendo atualizado, tá certo? É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos.